E aí galera, Gamer na área. Depois desse tempo sem trazer nada para vocês, eu estou de volta. O motivo é que a Hypixel Studios vem trazendo poucas notícias. Por esse motivo, eu vim deixando acumular algumas postagens, mas agora trouxeram informações muito legais sobre os Outlanders, ou Forasteiros. Você deve se lembrar da imagem de um deles do trailer, mas já já eu falo mais sobre ele. E segundo a equipe do Hytale, a partir de agora irão trazer notícias com certa frequência. Por isso vou estar trazendo pelo menos um vídeo ou mais por semana, com novidades, informações e teorias, de acordo com o que for saindo. Então, bora lá! Todas as variações desses forasteiros são da Zona 3, um lugar de florestas boreais, cadeias de montanhas traiçoeiras, rios sinuosos e cavernas de gelo profundas. Ainda vou trazer um vídeo mais detalhado sobre esta zona, mas como eles mesmos disseram, foi revelado mais do que nunca sobre a principal ameaça que você enfrentará na Zona 3, os Outlanders. Você teve seu primeiro vislumbre dessa facção humana separatista no trailer de anúncio do Hytale, onde um grupo de aventureiros encontrou um guerreiro mascarado colossal em uma masmorra profunda. Lembra dele? Bem, você estará vendo ele novamente em breve, e a equipe ainda brinca, ele está malhando fora. Mas primeiro você deve conhecer o seu povo. Os Outlanders são uma facção hostil, cujos campos podem ser encontrados em toda a Zona 3. Eles são defensivos e territoriais, e como tal, representam uma ameaça para os aventureiros e colonos. Como eles vieram a ser assim, é a verdadeira natureza de alguns dos aspectos mais sinistros da cultura Outlander. São mistérios que você resolverá por si mesmo ao descobrir os segredos do deserto proibido que os Outlanders chamam de lar. Ou seja, a equipe não quer liberar informações demais para também não estragar a experiência de jogo de ninguém. Isso é algo que eles gostam de deixar bem claro e que parte na demora das postagens é por escolher o conteúdo delas com cautela para não revelarem nada que atrapalhe a experiência de jogo de ninguém. Como habitantes dos ermos congelados da Zona 3, os Outlanders devem enfrentar um terreno inóspito e criaturas mortais. Como vemos aqui, um forasteiro contra um lobo gigante. A batalha pela sobrevivência é um conflito sem fim e instigou um brutal pragmatismo nas pessoas que o combatem. A visão implacável e insensível dos Outlanders é refletida nas máscaras de madeira que eles usam o tempo todo. Ou seja, parte da brutalidade e insensibilidade dos forasteiros vem da sua vida dura, tanto contra criaturas quanto o próprio clima gelado. O modo de vida dos Outlanders é isolacionista por natureza. Ou seja, eles não gostam de companhia, e os líderes dos clãs Outlander podem frequentemente ser encontrados manejando as paredes e torres de vigia de seus assentamentos espalhados. Será que fazer algo contra esses líderes criará algum tipo de caos ou facilidade de invadir esses assentamentos? Deixe aí nos comentários sua opinião. Outro ponto que reforça a vida dura dessas criaturas é que fogueiras e áreas comuns proporcionam raros momentos de calor e conforto no deserto. Mas os Outlanders nunca aceitam estranhos em seu meio, o que me leva a pensar se seria possível se disfarçar de Outlander para ver o comportamento deles por dentro de sua sociedade. Fica a dúvida. Já os guardas florestais estrangeiros andam mais longe do que a maioria de sua espécie, aventurando-se no deserto para caçar ou vigiar as fronteiras do território. Eles são especialistas em emboscadas, e seus arcos os tornam perigosos ao alcance de qualquer um que eles percebam como ameaça. E isso é a maioria das pessoas. E como aqui, vemos eles espreitando esses bisontes. É provável que quase qualquer criatura ou player sejam seus inimigos ou sua caça. Outlanders se aventuram além de seus acampamentos para fazer mais do que apenas patrulhar ou caçar. Eles estão intimamente ligados à história da Zona 3, e suas expedições frequentemente os levam a lugares de interesse, incluindo antigos campos de batalha e locais de rituais. Como tal, você pode se deparar com eles enquanto realiza suas próprias excursões, o que parece algo interessante. Será que é possível segui-los na surdina para encontrar lugares interessantes ou mágicos? Eles dizem que não querem falar muito sobre a história do Outlander ou sobre suas crenças. Essas são coisas que eles querem que os jogadores descubram por si mesmos, e que é suficiente dizer que eles sempre viram o mundo de maneira diferente de outros elementos da civilização humana. E essa diferença, combinado com sua conexão particular com a Zona 3, os levou a explorar formas mais obscuras de magia do que você pode encontrar em outro lugar. Essa parte da crença é algo sutil, mas muito interessante, pois mostra a vida dos personagens do Hytale,
onde alguns têm comportamentos independentes de interação e até mesmo uma religião, o que mostra uma história dando contexto aos NPCs do jogo. A evidência dessas crenças e da história por trás delas, ou que as envolve, pode ser encontrada nas profundezas dos campos do Outlander, onde aqueles que se comprometem totalmente com o caminho esotérico adornam suas moradias e seus corpos com símbolos sagrados. À noite, as fogueiras desses Outlanders queimam em verde enquanto realizam rituais misteriosos. Os rituais dos estrangeiros ocorrem em acampamentos e lugares escondidos bem defendidos. Disse que eles conseguiram uma medida de domínio sobre a própria morte, tirando esse poder das águas místicas do deserto. Seja qual for a verdade, o poder mágico é exercido principalmente pelos prazos Outlanders. E aí eu pergunto, será que é possível roubar um pouco dessa água? Os sacerdotes trazem magia da água para defender suas pessoas e atuam como líderes da civilização Outlander como um todo. Sua conexão com a magia antiga faz deles figuras singularmente importantes e inimigos formidáveis. Mas não é o mais formidável. Essa honra pertence a alguém que você já conheceu e ele está ansioso por aparecer. Lembra que eu falei que ele aparecia no trailer e a equipe do Hytale brincou que ele está na academia? Olha aqui o resultado da malhação. Até a arma ele trocou depois de sair da academia. Mas acho que algum remédio que ele tomou não fez bem para esse braço não. Diz aí o que você acha nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Mas antes que o vídeo acabe, deixe seu like e se inscreve no canal. Falou!